Nós estamos iniciando mais um momento, mais um dia, mais uma gravação no nosso canal, nesse canal abençoador, esse canal com um propósito de instrução, de edificação, de transformação através das Escrituras, através do contexto teológico, do contexto histórico, contexto filosófico, das disciplinas todas, das ciências todas que dialogam com as Escrituras, que dialogam com a teologia, tendo em vista que nosso propósito é único, da transformação através do ensino da palavra. Então esse ensinamento teológico, ele é instrutivo, ele é crescedor, ele é ampliador, ele é fomentador e forjador de opiniões e de ideias e propostas. E dentro deste intuito e dentro desta perspectiva que nosso canal foi criado e que nós trabalhamos. E eu gostaria que você se inscrevesse no nosso canal. Se inscreva no nosso canal, divulgue e vamos em frente nessa corrente de ensinos e transmissões de conceitos e propostas teológicas. Nós hoje vamos falar sobre vamos dizer assim, algumas heresias, algumas interpretações errôneas, não é? Algumas contestações cristológicas, não é? Que vieram da parte da cristologia, que confrontaram a cristologia defendida pelos apóstolos no primeiro século e depois nos séculos posteriores, não é? Já no segundo e terceiro século da igreja também, alguns contextos que vivemos na história da igreja de alguns pseudos mestres que confrontaram os ensinamentos dos nossos apóstolos dentro do contexto cânon das Escrituras Sagradas do Novo Testamento. Quando nós vamos ver lá, justamente ainda no primeiro século, a grande infringência e a grande incontinência e resistência dos docetas. Os docetas que eram totalmente contrários à questão da encarnação, porque consideravam que a carne era intrinsecamente má. Então, como a carne era intrinsecamente má, o Logos, o Cristo, o Deus, nunca poderia encarnar-se, nunca poderia se tornar carne devido à carne ser corrupta. Porém, João, que está vivenciando esse momento e que está atuando justamente nesse período de que está ali os docetas, né, confrontando ao ensinamento e ao que a Escritura defendia e que é a realidade da encarnação do Verbo, então João vai refutar e vai confrontar e vai defender a posição bíblica e correta e real, dizendo lá em 1 João 1 e 2, que o que era desde o princípio, e o que vimos com os nossos olhos, e o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada, e nós a vimos e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Depois, mais à frente, também nesse período, o apóstolo Paulo vai também confrontar os docetas, dizendo lá em Colossenses 1:26, uma outra passagem que ele utiliza para confronto aos docetas, dizendo o seguinte: o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, ou seja, aos seus escolhidos, aos seus discípulos, né? Àqueles que vierem até ele, aqueles que confessarem ele como Senhor, ele está ali manifestado, ali ele agora é o Verbo encarnado, ele agora é o Senhor que veio para cumprir essa missão e em carne, e corporeamente, e humanamente. Agora, também outros que vieram na sequência, após já o primeiro século da igreja, foram Apolinário e Eutiques, né? Apolinário, que mais tarde
veio a ter seguidores, aí surgiu o apolinarianismo, né? E também o Eutiques, que depois mais tarde veio ter seguidores e que surgiu o eutiquianismo. O apolinarianismo, conduzido e mentoreado por Apolinário, vai defender justamente que em Cristo a alma divina, ou Logos, tomou o lugar da alma humana. Então ele não aceitava que Cristo tivesse uma alma humana ou que tivesse um formato também no sentido humano em todos os seus quesitos, não é? Então ele fala assim, em Cristo a alma divina, ou Logos, tomou o lugar da alma humana. Então ele falou assim, olha, ele não é humano, ele é divino, não é? Ele é totalmente divino. Então não aceitava, não conseguia assimilar que o verbo se humanizou, tornou-se humano. Não é? Não aceitava essa questão de humanidade de Cristo. Depois, Eutiques também vai ter uma outra similaridade, só que com outra perspectiva, dentro do que Apolinário defendia, colocando a seguinte posição. Segundo, para Eutiques seria que a natureza divina de Cristo absorveu a natureza humana. Cristo teria somente uma natureza, né? Após a união à divina. E revestida de carne humana. Então ele não vai aceitar que houve essa encarnação. Ele não vai aceitar que Cristo ou que Deus poderia tornar-se humano em toda a sua essência, humano em todos os seus sentidos, em todos os sentimentos. Não é? Mas a Bíblia nos é muito enfática, muito clara, que Jesus tornou-se humano em todos os seus aspectos, corpo, alma, espírito. Teve sentimentos, teve sentidos, teve emoções, teve, vamos dizer assim, necessidades de comer, de se alimentar, né? Chorou, falou, se emocionou, teve todas as reações humanas, porém, ele foi concebido sem pecado e por isso a sua natureza não era pecaminosa. E o Espírito Santo, ao intervir e atuar, quando vemos a Lucas falando de Lucas 1,35, o Espírito Santo virá sobre ti, falando isso para Maria, não é? O anjo Gabriel falando isso para Maria. Ali estava falando o quê? Que o Espírito Santo operaria não somente esse milagre da vida, fazendo que o Deus, ou o Logos, o Verbo, fosse gestado, não é? Houvesse a gestação no ventre de Maria, porém sem a contaminação do pecado e sem a corrupção carnal e sem, claro, vir a tornar-se assim com uma carne corrompida, não é? Não teria a questão da corrupção carnal. Ele seria puro, não é? Totalmente puro. Agora vamos ver também uma outra que mais tarde, além desses Apolinário, Eutiques, Docetas e outros que foram surgindo, o Concílio de Calcedônia ele foi muito, vamos dizer assim, contundente e resistiu com muita precisão, não é, a todas as heresias aí do primeiro, segundo, terceiro século, colocando o seguinte posicionamento. Vamos ver o que diz então o Concílio de Calcedônia sobre essas questões da cristologia. As propriedades de ambas as naturezas podem ser atribuídas a uma só pessoa, como, por exemplo, onisciência e conhecimento limitado. Os sofrimentos do Deus-homem podem ser reputados como real e verdadeiramente infinitos, e ao mesmo tempo que a natureza divina não é possível de sofrimento. É a divindade e não a humanidade que constitui a raiz e a base da personalidade de Cristo. O Logos não se uniu a um indivíduo humano distinto, e sim à natureza humana.
Não houve primeiro um homem já existente com quem se teria associado a segunda pessoa da deidade. A união foi efetuada com substância da pessoa da humanidade no ventre de Maria. Então, esse concílio de Calcedônia vai dar umas posições bem, vamos dizer assim, coerentes, bem prudentes, bem consistentes, para que se possa compreender e se perceber com toda a veracidade que houve uma encarnação do Verbo e que esse Verbo era Deus e manifestou-se perante os homens e sem pecado. Havia então a união hipostática, homem e Deus, 100% homem e 100% Deus. Era humano e divino. Não havia uma separação, não havia totalmente divino e não humano. Era humano e divino. 100% humanidade, 100% divindade. Então, isso é que precisa se entender e compreender em toda a sua essência. E que houve essas confrontações, vamos dizer assim, teológicas por parte desses pseudos mestres que nós relacionamos e outros que nós vamos apontando nas próximas interações virtuais que nós fizermos no nosso canal. Agradecemos a todos e vamos em frente.